Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Meu nome é Cíntia Couto, sou terapeuta. Nesse vídeo de hoje vou falar um pouquinho com vocês sobre o ego. O que é o ego? O ego nada mais é que a nossa personalidade, tudo aquilo que acreditamos ser, o nosso falso conceito sobre nós mesmos. Quando nós criamos esse ego? Esse ego ele é formado na nossa infância. Na nossa primeira infância, né, baseado nas crenças que a gente tem dentro de nós, baseado em tudo que nós ouvimos dos nossos pais, dos nossos professores, baseado em tudo que vimos também, que acreditamos que fazia sentido para a gente, que a vida era daquela forma. Então nós vamos crescendo e infinitas informações vão entrando, né, no nosso subconsciente, vai criando a nossa personalidade, um falso conceito sobre nós, né, que eu diria que seria o falso eu. Então nós vamos entrando tão grande assim de cabeça nessa personalidade, nessa pessoa, nesse personagem que somos e acaba nos distanciando totalmente de quem realmente somos. O ego, ele faz com que nós nos sentimos orgulhosos, com que nós nos sentimos soberbos. O ego, ele não aceita o não. O ego, ele quer estar o tempo inteiro no controle. Traz sofrimento demais para a pessoa, para o espírito, porque muitas vezes você está em um caminho que não é para ser seu. E o ego não quer abrir mão daquele caminho, porque ele acha que ele precisa daquilo, só que na verdade ele está sofrendo naquele caminho, porque não é o caminho dele. E tem infinitas possibilidades dele alcançar o que ele quer, mas ele só consegue olhar através do caminho do ego. Porque ele está tão envolvido com aquela personagem, com quem ele acha que ele só consegue olhar através do ego. Quando na verdade somos espíritos vivenciando uma experiência aqui no planeta. Em essência, somos espíritos, temos uma centelha divina dentro de nós. E se nós nos voltarmos para essa centelha divina, deixar que ela guie o nosso caminho, né, nos permitir ser guiados pela nossa centelha divina, ela vai realmente nos levar para o caminho que a gente precisa trilhar, que é o nosso caminho da evolução, sem dor, sem sofrimento, aceitando. O ego não é que ele seja uma coisa ruim, pelo contrário, nós precisamos da identidade física, nós precisamos do ego. Nós estamos vivenciando aqui uma experiência humana, então nós precisamos nos sentir humano. E o ego coloca a gente numa posição de ser humano. O problema é quando nós demos muita força para o ego, é quando estamos muito envolvidos com o ego e acabando distanciando a gente do nosso propósito de vida, de quem realmente somos. O ego ele tem que ser usado a favor do nosso espírito. O ego ele tem que estar alinhado com o propósito de vida do nosso espírito e não nos distanciar do nosso propósito de vida apenas por ter posição, apenas para sentir orgulho, para se achar melhor. Precisa existir um equilíbrio entre o ego e a centelha divina. Existe o equilíbrio, tudo é o equilíbrio. Não podemos esquecer quem realmente somos. Nós temos aqui uma identidade física. A minha identidade física é a Cíntia, terapeuta, mãe de uma menina, casada. Mas quem realmente eu sou? Será que eu sempre fui a Cíntia ou eu estou a Cíntia? Tudo isso que eu tenho de bagagem material, de estudo, de conhecimento, de vivência material, no dia que eu for embora daqui, isso aqui vai ficar tudo aqui. E quando eu voltar de novo, eu vou ter que aprender tudo de novo. Vou ter que aprender desde o início. O que a gente leva daqui é a nossa sabedoria, é o que o nosso espírito vivencia na prática, tanto na dor quanto na alegria. É o que o nosso espírito sente. Isso é a nossa verdadeira identidade. É o que nós vamos levar daqui. O ego, quando nós partimos daqui, o ego ele fica aqui. Ou seja, a personalidade, a Cíntia, ela vai ficar aqui. Porque em quantas outras vidas eu vir, quantas vezes eu vim aqui? Não sabemos, né? Mas eu não vim todas as vezes Cíntia, eu não vim todas as vezes terapeuta. Não sabemos o que eu fiz nas outras vidas. Portanto, isso é um personagem. Durante vidas e vidas, nós temos personagens. Então nós vemos aqui, vivemos um personagem, aprendemos em cima daquele personagem, voltamos para a nossa fonte, de onde viemos. Na verdade, somos luz,
somos espíritos, viemos de algum lugar. Não somos daqui, não vamos estar a vida inteira aqui. Todo mundo sabe que aqui é uma passagem. A questão é como você se identifica com o ego. Você precisa trazer o ego ao seu favor, para ele estar unido com você. E como é estar unido com você? Observar as suas atitudes, observar quando você quer muito uma coisa, não é o seu espírito que quer, é você que quer, o seu ego. Eu quero porque quero, eu não aceito que façam isso comigo. Quem está falando eu não aceito? É o espírito? É Deus? Ou é o ego? É o ego. E quando o ego não aceita algo, ele traz o que para a vida dele? Dor. Ele traz dor porque ele não aceita. A não aceitação de algo é o ego. A pessoa que se melindra muito, tudo que você fala, ela se melindra, ela se ofende, é o ego que se ofende. Porque imagina que habita um Deus, um micro-Deus dentro de você, e você acha que Deus vai se ofender com alguma coisa? Quando você se sente segura de quem você realmente é, não importa o que o outro fala de você, você não se identifica com aquilo. Mas quem se identifica com tudo aquilo é o ego que se identifica. Então, quando você se afasta da sua centelha, você está no ego. E quando você está no ego, você está na dor, mergulhado na dor, no sofrimento, na não aceitação, nas ofensas, se distanciando do seu caminho. Muitas vezes você tem um caminho lindo para trilhar, mas o seu ego não permite que você pegue outro trajeto, que você pegue um atalho, porque ele quer que você fique ali. Então você está vendo que está te trazendo dor esse caminho, que não está sendo leve, sendo fácil, está te trazendo dor. Mas o seu ego fala, não, eu quero assim, e precisa ser assim. E você fica ali até não aguentar mais, até chegar no seu limite, porque é assim que a vida ensina. Alguns escolhem aprender pela dor, e esse é um caso. Quando você deixa o ego te guiar, você aprende pela dor. Então você vai aprender pela dor, até você chegar no fundo do poço e perceber que você está no seu limite. E você se interiorizar de novo, voltar para quem você é, e aí sim, pegar o caminho que é para ser seu. Porque não dá para brigar com a vida. Ela sempre vai ganhar. E quando você deixa o ego te dominar, você vai brigar com a vida muitas vezes. Porque a vida é cheia de não. A gente recebe muitos nãos na vida. E esses não, eles nos fortalecem. Esses não é realmente para mostrar que aquilo não é o nosso caminho. A gente precisa dos nãos da vida. Mas o ego, ele não quer ouvir não. O ego, ele quer ter controle o tempo inteiro. Ele quer que tudo saia da forma que ele desejou. Ele não consegue ver nada bom quando algo não dá certo para ele. Ele não consegue entender que se não deu certo para ele é porque não está no caminho. Quando nós estamos aliados ali com o ego e aliados com a nossa centelha divina, construindo um equilíbrio entre os dois, trabalhando junto, tudo vem para nós com facilidade. Nós aprendemos a aceitar a vida, entender que se algo não está bom, que a gente pode voltar atrás, que a gente pode mudar o caminho e pode encontrar felicidade num atalho do lado desse caminho de dor tem um atalhozinho. E se você pegar o atalho, se você confiar nesse micro-Deus que está te guiando, que está te mostrando que você está no caminho errado, se você confiar nele, ele tira você da dor, do sofrimento. Então é bom você avaliar, se olhar, ver, porque quando estamos no caminho errado, nós sentimos dentro de nós, porque é a nossa centelha divina mostrando você está no caminho errado. Isso está te trazendo dor, mas a sua mente está presa no ego. Não, eu vou ficar aqui. Quem ele pensa que é para fazer isso comigo? Quem ela pensa que é? Não vou abrir mão disso. E o que está te causando? Muita dor, muitas lágrimas, muito sofrimento. Mas enquanto você deixar o ego te dominar, não tem outro jeito. Você traz doença para você, você traz desamor, as pessoas se afastam de você, porque ninguém controla a vida. Você pode controlar o que acontece dentro de você, mas você não tem como controlar fora. E a aceitação é a cura. Quando você aceita que está vivendo uma situação pelo aprendizado, escolheu a dor porque é teimosa, não consegue olhar para os lados, está focada no ego. Então, quando você entende isso, a vida se abre para você. Infinitas possibilidades chegam até você, porque você aceitou, você largou o osso, você deixou ir.
Então, assim, para mim é uma coisa que eu faço muito para controlar o ego, porque eu preciso dele, ele é maravilhoso, eu preciso dele, mas eu não preciso me identificar com ele, eu não preciso achar que eu sou apenas ele. Então eu sou Cíntia, eu sou centelha divina e uso o meu ego a meu favor. E para eu muitas vezes trazer essa consciência para mim, eu sempre falo, na minha mente eu fico repetindo, quem guia a minha vida agora é a minha centelha divina, não é mais a minha mente, não é mais o ego. Porque por muitos e muitos e muitos anos, sei lá quantos milhões de anos, né? Porque não sabemos quantas vidas já tivemos lá atrás. Hoje estou Cíntia, então posso dizer que fui muito controlada pelo ego. E agora, caindo a ficha nesse momento de despertar que todos estamos, eu entendo que o ego ele sempre me levou para o caminho da dor, sempre foi o pior caminho. Então estou no emprego ruim, está me trazendo dor, estou indo forçada, mas eu ganho bem, eu fico no emprego. E quando eu larguei aquele emprego, eu arrumei um melhor, que ganhasse tão bem quanto o outro, mas que estava feliz. Mas eu fiquei 9 anos para ter força e coragem para largar daquilo que estava me fazendo mal. Por quê? Porque eu queria, porque ali era conveniente, porque ali eu ganhava bem, só que o meu sentimento dentro, ela, poxa, era assim, ó, por que você está sofrendo? Se tem todas as outras possibilidades para você, por que você está aí? Mas o ego, ele é tinhoso, por que ele faz? Ele coloca medo em você. Então você fica com medo, você se afasta de Deus, porque o medo é a ausência de Deus. O medo é a ausência de Deus. Se você confia tanto em Deus, você não tem medo. De jeito nenhum, você sai e fala, acabou, estou sentindo que não é mais meu momento de estar aqui e vou seguir outro caminho, porque eu estou sentindo dentro de mim. O segredo é sentir. A nossa centelha divina, ela fala com a gente, mas ela não fala na língua, nas palavras, ela fala no sentir. O universo fala com a gente através do sentir. Muitas vezes você entra numa rua e sente, opa, tá me incomodando aqui, vou pegar outra rua, vou pegar outro atalho. E você sai. Por quê? Porque foi a sua centelha divina que mostrou para você. Isso não é legal para você hoje, esse lugar não é bom para você. É sentir. Sinta. Isso está dentro de você já. É a forma de você ouvir o seu espírito falar para você, porque ele sabe o que ele veio fazer aqui. Mas você fica tanto na mente que você não consegue ouvir o seu espírito. E uma forma de acalmar a mente é a meditação, o silêncio. Porque quando você entra no silêncio, o seu ego morre. E é por isso que muitas vezes você vai meditar e a sua cabeça não para. Porque na verdade o ego, ele não quer morrer, ele não quer calar. Ele quer controlar, ele quer estar o tempo inteiro controlando. Mas aí a força que tem dentro de você, a sua centelha divina, ela vai te trazer a paz. E a paz está em silenciar a mente. Quando a gente silencia a mente, o ego fecha a boca, ele se cala e você sente Deus dentro de você. Você sente a sua centelha divina. Quando você tiver dúvida de algo, tiver vontade de saber uma resposta, não fica perguntando para os outros. Ninguém vai saber te responder. Vão só ser apenas especulações, vai ser apenas achismo. Entre no silêncio, feche os olhos, preste atenção na respiração, entre no silêncio, que você vai sentir se aquele caminho é para você ou não. Apenas sinta. O segredo é esse. E use o ego ao seu favor e não contra você. Se observa, percebe quando você reage a alguma coisa, alguma situação, perceba se é você, se é o ego ou se é a sua centelha divina que está reagindo. E você vai perceber a força que você está dando para o seu ego. Mas a boa notícia é que você pode parar isso no momento que você tiver a compreensão, no momento que você entender que o ego ele é necessário em equilíbrio, que o ego é uma falsa identidade, um falso conceito de quem realmente você é. Você é um espírito de luz, de infinitos poderes, de infinitas possibilidades dentro de você. Você não é o seu ego, você está aqui, é uma personagem, é um momento seu, mas você não é ele. Então não se identifique tanto com o seu ego. Observa mais e use ele ao seu favor. E é isso, meus amigos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gratidão por ter ficado comigo até o final. Namastê!